Desde que o ser humano passou a refletir sobre sua própria existência, uma pergunta silenciosa sempre esteve presente: o que realmente nos molda por dentro? Durante muito tempo, acreditou-se que eram apenas as ações visíveis, as escolhas conscientes, os eventos externos. Mas tanto a ciência moderna quanto as tradições espirituais mais antigas apontam para algo mais sutil e mais profundo. Somos moldados pelas vibrações às quais nos expomos continuamente. Antes mesmo de percebermos, estamos sendo afinados ou desafinados por aquilo que ouvimos. O universo, segundo a física contemporânea, não é um conjunto de objetos estáticos, mas um campo dinâmico de energia em constante oscilação. Albert Einstein afirmou que a matéria é energia condensada, e Nikola Tesla insistia que compreender a realidade exige pensar em termos de energia, frequência e vibração. Essas ideias, muitas vezes tratadas como poéticas, são hoje fundamentos da física quântica. Nada está parado, tudo vibra, tudo emite e recebe frequência. O ser humano, portanto, não é uma exceção, mas uma expressão refinada desse princípio universal. O som é vibração organizada. Quando ele entra em contato com o corpo humano, não encontra uma estrutura rígida, mas um sistema altamente sensível. O corpo é composto majoritariamente de água, e a água responde intensamente às frequências. Cada célula possui receptores mecanoelétricos que convertem vibração em sinais biológicos. O cérebro, por sua vez, traduz essas vibrações em estados mentais. O neurocientista Daniel Levitin demonstrou que a música ativa praticamente todas as regiões cerebrais ao mesmo tempo, incluindo áreas ligadas à emoção, memória, movimento e identidade. Isso significa que o som não é neutro, ele participa ativamente da construção de quem somos. A neuroplasticidade revela que o cérebro se molda conforme os estímulos que recebe repetidamente. Michael Merzenich mostrou que circuitos neurais se fortalecem ou se enfraquecem de acordo com o uso. Aquilo que é ouvido com frequência se torna familiar, depois normal e, por fim, estrutural. Assim, sons carregados de agressividade tendem a gerar estados internos de tensão. Sons harmônicos favorecem coerência emocional, não por crença, mas por adaptação neurológica. O cérebro aprende a vibrar junto com aquilo que escuta. Mas o caminho espiritual começa quando percebemos que não somos apenas cérebro. O som não atua apenas no campo neurológico, mas também no sistema nervoso autônomo, regulando o eixo entre estresse e relaxamento. Frequências específicas influenciam as ondas cerebrais, conduzindo a estados de alerta, introspecção, contemplação ou regeneração profunda. O Dr. Joe Dispenza explica que ao mudar o estado cerebral, mudamos o estado químico do corpo. Isso significa que o som pode alterar hormônios, imunidade, inflamação e até processos de cura. A espiritualidade, nesse ponto, deixa de ser algo abstrato e passa a ser biologicamente encarnada. Esses conhecimentos não são novos para a humanidade. As tradições espirituais sempre souberam que o som é um portal. Na Índia, o mantra Om é considerado a vibração primordial do universo, a partir da qual todas as formas emergem. Swami Vivekananda ensinava que repetir um mantra não é um ato simbólico, mas um processo de alinhamento vibracional da mente com o absoluto. No cristianismo, a criação ocorre pelo verbo, pela palavra emitida. Os cânticos gregorianos foram estruturados para ressoar em catedrais de pedra, amplificando estados de reverência e silêncio interior. No islamismo, o Alcorão é recitado porque se acredita que o som carrega a presença divina. No judaísmo, Deus cria dizendo, não agindo fisicamente. Em todas essas tradições, o som não é adorno, é instrumento de transformação. O que une ciência e espiritualidade é a compreensão que a vibração precede a forma.
Hans Jenny, com seus estudos em cimática, demonstrou que partículas submetidas a frequências sonoras se organizam em padrões geométricos complexos. Quanto mais harmônica a frequência, mais organizado o padrão. Isso nos leva a uma reflexão profunda. Se o som organiza a matéria inerte, o que ele faz com um organismo vivo, consciente e sensível como o ser humano? O corpo inteiro responde, se ajusta, se reorganiza. Nesse contexto, palavras também são vibração. Cada palavra carrega intenção, emoção e energia. O psiquiatra Viktor Frankl dizia que entre o estímulo e a resposta existe um espaço, e nesse espaço reside nossa liberdade. Porém, quando somos constantemente expostos a estímulos sonoros inconscientes, esse espaço se estreita. Músicas, notícias, discursos e ruídos entram no inconsciente e moldam estados internos sem que percebamos. O filósofo Marshall McLuhan afirmava que o meio é a mensagem. O som, portanto, não apenas comunica ideias, ele implanta estados de ser. Mas o caminho espiritual exige discernimento sonoro. Não se trata de rejeitar o mundo, mas de escolher conscientemente o que permitimos vibrar dentro de nós. Sons que elevam a consciência, palavras que inspiram, músicas que acalmam, tudo isso contribui para um campo interno mais estável. Da mesma forma, ruídos excessivos, conteúdos agressivos e mensagens caóticas tendem a fragmentar a atenção e a gerar inquietude interior. A espiritualidade madura não é fuga, é responsabilidade vibracional. Nesse ponto, o silêncio se revela como uma das práticas mais poderosas. O silêncio não é a ausência de som, mas a ausência de interferência. É no silêncio que o sistema nervoso se reorganiza. Estudos mostram que momentos de silêncio favorecem a regeneração neural e a integração emocional. Místicos de todas as tradições apontaram o silêncio como espaço de encontro com o sagrado. Rumi dizia que o silêncio é a linguagem de Deus e tudo mais é tradução imperfeita. Sem silêncio, não há escuta interior. Sem escuta interior, não há transformação verdadeira. Práticas espirituais ancestrais sempre utilizaram o som de forma consciente. Tambores xamânicos induzem estados alterados de consciência. Tibelas tibetanas produzem frequências que sincronizam o cérebro. Mantras repetidos criam coerência entre respiração, mente e emoção. O oncologista Mitchell Gaynor demonstrou que o som pode auxiliar processos de cura ao reorganizar o campo energético humano. O som atua além do intelecto, alcançando camadas profundas do inconsciente e restaurando ritmos naturais do corpo. O caminho espiritual, portanto, não é apenas uma busca por respostas, mas um processo de afinação. Assim como um instrumento musical precisa estar ajustado para produzir harmonia, o ser humano precisa alinhar mente, corpo e espírito. Cada som que você permite entrar em sua vida contribui para essa afinação ou para o oposto. Você não é apenas o que pensa, você é o que vibra, e aquilo que você escuta diariamente participa diretamente dessa vibração. Não se trata de perfeição, mas de consciência progressiva. Introduzir sons mais conscientes, reduzir o ruído desnecessário, criar momentos de silêncio, tudo isso transforma lentamente a experiência interior. A espiritualidade não acontece de forma abrupta, ela se constrói no cotidiano, nas escolhas aparentemente pequenas, como aquilo que toca seus ouvidos quando ninguém está olhando. No fim, compreender a relação entre som e espiritualidade é compreender que você vive em um universo vibracional e que sua consciência está constantemente em diálogo com ele. Cada frequência é um convite, cada som é um caminho. E a pergunta que permanece ecoando não é o que você acredita, mas com o que você está se afinando todos os dias. Porque no fim, mais do que ouvir o mundo, você está permitindo que ele o molde por dentro. E talvez o verdadeiro despertar espiritual comece quando você entende que cuidar do que escuta é cuidar da própria alma.